Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito o nosso convidado que vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para os nossos tradicionais recados aqui. Você pode ver o Ilustre Podcast, você pode ouvir o Ilustre Podcast no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba no YouTube. E também o canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E a nossa agenda com os convidados de cada semana, você pode conferir no @ilustre.podcast no Instagram. E depois esse recado a jato, esse recado com a velocidade de um piloto de Fórmula 1, talvez de Fórmula Indy, sei lá qual o esporte veloz aí que vocês praticam, que vocês gostam de ver, né? Nós vamos conversar aqui, nosso convidado dessa semana é um ilustre humanista, posso chamá-lo assim. E o resto vocês vão conferir a humanidade do nosso convidado no nosso papo que começa agora com o Padre Beto. Aplausos. Seja bem-vindo, Padre Beto. Érico, é uma honra poder participar desse podcast contigo, a honra é nossa. Viu? E a sua presença é uma presença muito carismática, muito gostosa, muito assim... e foi um convite muito bondoso da sua parte. Muito obrigado. Da minha parte, intermediado pelo nosso amigo Fernando Gouveia, da Rádio Nova São Pedro Web. Tem que dar o crédito aqui pro nosso querido amigo, né? O grande Chamamos Fernando. Assim, como eu brinco com ele, o nosso mais recente amigo de infância, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, Fernando, se o Padre Beto está aqui, é por sua causa, né? E ele também já esteve aqui no nosso podcast. Ele esteve aqui, A gente vai trocando essas figurinhas aí com o pessoal que vale a pena, né, Padre? Nós fizemos uma de Natal lá com ele, né? Isso. E ele disse mesmo que esteve aqui contigo, né? Acho que você participou mesmo também do podcast. Participei, né? Eu sempre dou um espetáculo lá Legal, no podcast dos outros, né? Legal. Isso é muito bom. Que bom. Ô, Padre Beto, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente sempre descobre coisas surpreendentes para além da nossa pautinha que a gente estuda, né? Do convidado e tudo. E eu estava fazendo até fora do ar, esse paralelo, tentando achar alguma identificação entre nós, né? Que de alguma maneira as pessoas independentes, as pessoas inteligentes, costumam ter uma autonomia para além das instituições pelo simples fato de pensarem. Acho que não é nem pensar mais ou menos, ou ser mais inteligente, sei lá, em termos vulgares eu estou falando, mas simplesmente pelo fato de refletirem, porque a reflexão leva a mundos inexplorados, né? Exatamente. E isso pode trazer um sentido até de iconoclastia, da personalidade dos pensantes, né? Eu sou cartunista, né, de formação, de profissão. E aí precisa ser um pensante para isso, né? Precisa, né? A gente tem uns que não pensam muito não, mas se salvam com os bonequinhos saltitantes lá dos cartunzinhos, né? Mas a gente tem pelo menos essa pretensão, né? E, surpreendentemente, eu escutei de você nos bastidores, que você contasse aqui para o nosso ilustre espectador, do seu vínculo com as artes, né? Então eu acertei no que eu não vi, assim, dos nossos paralelos aí. Conta aí da sua origem em Bauru e como você chegou primeiro no caminho das artes, nessa sua trajetória movimentada, no mínimo, né? E olha, é uma história muito interessante, viu? E eu vou explicar por quê. Bom, eu sou bauruense, nasci em Bauru. Aliás, eu digo que eu sou bauruense da Gema, porque eu nasci onde Bauru começou mesmo, Olha como isso. cidade. Antes da ferrovia chegar em Bauru. Porque Bauru foi um entroncamento ferroviário. Né? Lá passava a Noroeste, a Sorocabana, a Paulista e tal. E Bauru virou um grande centro comercial. Ia até a Bolívia, né? De trem. Che Guevara esteve em Bauru tomando um café na 1º de agosto, uma das ruas de Bauru do centro, antes de ir para a Bolívia e morrer na Bolívia. Então, antes de Bauru ser esse entroncamento ferroviário, Bauru era uma passagem de tropeiro. E dali surgiu a cidade e eu nasci nesse lugar, né? Nesse bairro de Bauru. E minha mãe, assim, desde cedo começou a notar que eu desenhava
no caderninho da escola. Então eu fazia desenhos. Você era o cara que tinha caligrafia bonitinha também? Eu tinha caligrafia bonitinha e gostava de assim colorir os meus cadernos. Não é? Eu não era um bom aluno, não. Depois eu posso explicar por quê. Mas ela notou isso. Aí ela começou a me dar cartolina e guache. Lembra do guache? Não era giz de cera, né, carvão? Não, era guache. Já foi pro guache. Ela me deu guache e cartolina. E eu comecei a trabalhar com isso. Aí com meus 10, 11 anos, meu pai... Você vê, meu pai foi um mecânico de máquina. A gente chamava de mecanógrafo, né? Máquina de escrever. Máquina de escrever, aquela maquininha de calcular mecânica, ela facite, né? E meu pai era um cara que mexia com oficina. Os colegas dele eram mecânicos, né? Colegas de profissão. E então ele tinha uma mentalidade de mecânico, apesar dele e só tinha o primário também, o antigo primário, o ensino fundamental, meu pai. Talvez tivesse um sentido artístico no ofício dele, de alguma forma. O que você acha? Não, ele era mais... Ou ele era a coisa mais brutalizada, assim, no sentido de não ter muita informação. Assim. Ele era uma pessoa mais fina, não era brutalizada, mas ele era uma pessoa que tinha uma visão estreita, não é? Ele não tinha uma visão... Depois ele vai adquirir isso. Aí ele entra no mundo da leitura e vai adquirir isso. Que bom. Mas nessa época, não. Mas meu pai... ele toma uma atitude que é uma atitude surpreendente. Ele resolve, então, me colocar como aluno de um ateliê de pintura na cidade de Bauru. E isso, nas cidades do interior, isso aí é praticamente uma instituição, né? Interiorana. O ateliê do grande mestre da pintura, né? Mas... para um mecânico de máquina, o filho ideal, né? E eu não era o filho ideal nessa época, tá? Mas ele tomou essa atitude. Tá. O filho ideal era o cara que jogava futebol, lutava judô, não é? Tinha um físico legal, era voltado mais para essas áreas, né? Do esporte. Uma formação masculina, né? Máscula, sei lá. É o machismo que nós temos. Agora, pintura... é uma coisa para mulher, né? Na cabeça do senso comum, né? Tanto que uma tradição interiorana ao lado dos mestres da pintura são as artistas plásticas das cidades, né? Exatamente. É muito associado à mulher. Muito associado à mulher ou ao gay, né? E ele pega o seu garoto caçula de 10 anos e matricula num ateliê de pintura. Nós tínhamos um chargista do Jornal da Cidade, que é um jornal local de Bauru, e que era o Alcione Torres Augustinho. E o Alcione tinha um ateliê que ajudava na sobrevivência dele. Então ele não era tão tradicional, assim, no sentido ranheta até da Não. Ele tinha um temperamento muito forte. Isso ele tinha. Ele tinha personalidade? Ele tinha personalidade de artista. Ele era... se diz, o Alcione é meu pai. Os dois, o seu pai a gente está falando aqui, o Alcione, eu digo a questão de ele ser chargista também. Eu não sei se isso traz uma leveza porque está fazendo charge ou por seja mais rígido ainda, porque os chargistas costumam ser seres convictos até o talo. Assim. Ele era, eu diria, ácido. Ele era ácido, ele era irônico, era temperamental também. E ele mantinha esse ateliê para sobrevivência. E quem ia para esse ateliê? Só as madames da cidade que queriam passar o seu tempo. Essa era a grande frustração do Alcione, sabe? E de repente o Alcione se entusiasmou com a minha presença, porque era a presença de um verdadeiro aluno, entendeu? De alguém interessado em se desenvolver até que nas artes. enfim, alguém interessante aqui. E meu pai toma essa atitude que foi uma atitude surpreendente, porque não era para ele ter tomado. Não é? Pô, filho meu vai frequentar ateliê de pintura. E você acha que ele não foi influenciado de levinho pela sua mamãe? Pode ser, mas eu acredito que não. Eu acho que ele realmente viu a minha potencialidade e acreditou nisso. E resolveu investir. Hein? Muito bonito. Muito bonito isso. E eu me lembro até hoje, quando eu fiz a minha primeira reprodução. A gente começa com reprodução, né? E eu fiz um casario, assim, uma rua de Ouro Preto e tal. Ele levou o quadro para a oficina para mostrar para os colegas dele o primeiro quadro que eu havia pintado. Que legal. Então, e aí eu entro no mundo das artes,
permaneço no ateliê do Alcione. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei, acredito eu, com 5, 6 anos no ateliê, viu? E depois nós tivemos uma crise econômica, meus pais. Né? Que época que foi isso? Isso foi entre 70 e 80. Tá nessa transição. Foi depois do Milagre Brasileiro. Não é? Milagre econômico e tal. Crise do petróleo. Exatamente. E aí meu pai era mecânico, a eletrônica entrou. Ele, por estar nesse momento muito engajado na Igreja Católica, ele deixa de ser aquele cara materialista e ele vai se acomodando economicamente, mas dá para sustentar a família, mas ele não quer. Sem grandes ambições. Sem grandes ambições. Tá. E aí não deu mais para sustentar o Beto no ateliê. Né? E eu acabei também criando a noção, bom, agora eu quero me libertar também. Eu quero fazer a minha arte. Porque na pintura você vai reproduzindo, né? Você vai fazendo reproduções. Sim. E aí você vai encontrando os estilos mais que nos quais você está em casa, né? E eu comecei a me encontrar no cubismo, comecei a me encontrar na escola surrealista, comecei a me apaixonar por Dalí, enfim. E aí eu comecei a desenvolver meus próprios quadros, não é? Que eram quadros surrealistas, mais ou menos inspirado no Dalí. Então eram objetos bem realistas, mas colocados num contexto totalmente estranho, né? E que faz com que as pessoas pensem ou repensem. Né? Eu sempre achei que... Tolstói, acho que escreveu um livro sobre arte, né? O que é arte. Isso. E eu concordo muito bem com ele. Eu acho que a arte que não provoca, né? A arte que não faz com que a pessoa saia da zona de conforto, não é arte. Né? A arte não de certa maneira, você incorporou o espírito lá do chargista, né? Do mestre chargista. Foi meu mestre. Então, para mim, a arte ela não é decorativa. A arte ela tem que mexer com o ser humano. Nada de ornamento. Não. É provocação. É provocação. E aí eu acabei, então, desenvolvendo e eu fui pintar até os meus 27 anos. Olha, você foi longe, rapaz. Até os 27 anos. Não, eu produzi muito. Você expôs, você fez exposição? Você chegou a fazer? Não, eu participava de exposições. Coletivas? Coletivas. De Bauru mesmo? De Bauru mesmo, E aí, com 27 anos, eu fui para a Alemanha. E aí eu não pude mais me dedicar à pintura. Não é? Mas aí também, antes de ir para a Alemanha, eu já era um cara apaixonado pelo cinema. Eu comecei a me interessar pelo cinema. Eu virei um cinéfilo. E cinemão de Hollywood, não. Nada disso. Ou convivia com as suas preferências. Vamos dizer, quando os pequenos cineastas, as pequenas produtoras, elas entraram em moda, isso na década de 90, aí o cinema americano começa a se tornar interessante. Aí você vê filmes como, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, Sim. de Peter Weir, que é um australiano. Porque aí a Hollywood começa a importar diretores estrangeiros para si. E até um outro momento, né? Porque nos anos 30, nas épocas de guerra, vieram muitos estrangeiros. O Hitchcock era inglês, né? Fritz Lang, que era alemão, né? Também Marlene Dietrich, e assim vai, né? E vão contribuir para que o cinema americano dê uma evoluída. Tanto que eles são estrangeiros e você identifica eles como de Hollywood, né? Exatamente. Como americanos, de certa forma, né? Mas o cinema americano continua ainda com aquele padrãozão de cinema, né? Sim. Enquadrado e tal, e meio quadrado mesmo, né? E com uma ideologia muito americana, né? Sim. Mas na década de 90 você vai ver um cinema assim muito interessante. São filmes como Fargo, como Sociedade dos Poetas Mortos, tem um aqui que eu tô, Magnolia. São filmes que realmente fogem daquele quadradinho imposto pela indústria cinematográfica, porque são pequenas produtoras. Sim. E que se lançam no mercado, né? Tem essa liberdade. Mas eu nunca me interessei mesmo, sempre me interessei mais pelo cinema europeu. Né? Pelo cinema europeu, realmente. Eu imagino que quem tenha ou pretenda ter uma densidade, ver e praticar uma densidade maior, amplia o leque, os horizontes,
acho que não se satisfaz com o cinemão mesmo de Hollywood. Não Embora tenha essa força e tenha muita coisa espetacular, só que ao longo da história, né? Você vai pensando. O comunzão aí não Vou citar um exemplo para você. O Steven Spielberg. Né? Ele faz um cinema pipoca, é um cinema para massa. Né? Eu sei muito bem disso porque a minha tese de doutorado eu vou fazer com 3 filmes do Steven Spielberg, que é o Amistade, que ficou na sombra do Titanic, muita gente não conheceu, a Lista de Schindler e o Resgate do Soldado Ryan. Você acredita que são filmes também, entre aspas, alternativos dentro do cinemão do Spielberg? Eu não diria alternativo. Você acha que não? Não diria alternativo. O corpo da obra dele, isso daí está coerente com o que ele propôs até então, assim? É interessante. O primeiro filme que o Spielberg faz é um filme cult. É um filme arte. Tá? É cinema. Aliás, falando em cinema, recomendo. Tem na Netflix agora um filme fantástico, que é O Mundo Depois de Nós. Boa. Isso é cinema. Tá? E ele faz o Encurralado. O Encurralado, esse é o título em português. Sim. É um cara que sai na estrada e de repente um caminhão começa a persegui-lo. Não é? Então é um filme espetacular. É filme de estudante de cinema? O que é? Não, baixo orçamento de diretor estreante? É baixo assim? orçamento de cineasta estreante. O Tubarão também vai ser de muito baixo orçamento. Foi depois. Foi depois. Tanto é que o Tubarão ele vai ser mecânico. Né? Hoje soa meio ridículo. É ridículo. Ele vai aparecer só no final também. Né? Ele nunca aparece em cena, só a música e tal, né? O sangue depois. E por quê? Porque ele não tem grana para isso. Mas o Spielberg, depois do Encurralado, e vale a pena procurar, o Encurralado é um filmaço, ele vai para o cinema popular. Aí ele entra na receita hollywoodiana. Sim. Né? Depois de um tempo, ele começa a se interessar em fazer cinema histórico. Aí ele vai tentando e não consegue. Ele faz a Cor Púrpura. Não é? Sim. Ele romantiza demais, ele erra no tom, ele romantiza demais a vida do escravo negro. Ele é muito criticado pelos movimentos negros na época por causa disso. Aí ele tenta o Império do Sol. Isso entre os cinemas populares que ele fez, né, os normais. Sim. O Império do Sol também fala de campo de concentração, né, japoneses e tal, mas é muito romântico, aquele sol maravilhoso, aquele pôr de sol incrível, enfim. A história de 2 crianças, né? Ele também não acerta no tom. Aí tinha um projeto lá que era a Lista de Schindler, não é? Que mostrava a questão do Holocausto. E esse filme foi oferecido para... Como é que chama aquele cineasta que perdeu a família? Um louco entrou e... Os jovens que seguiam um louco nos Estados Unidos matou a esposa dele. Não vou lembrar. Me fugiu agora o nome. Ofereceram para ele e ele não aceitou. Não está preparado. Ele achou que ele não estava... Ele era judeu. Tinha vivenciado na infância um campo de concentração. Talvez fosse a pessoa ideal para tocar um projeto desse. Mas ele não quis enfrentar a experiência. Aí foi oferecido para o Martin Scorsese, mas o Martin Scorsese estava envolvido numa polêmica, porque ele tinha acabado de produzir A Última Tentação de Cristo. Nossa, só o pessoal só embananado. Então ele falou, não é o meu momento para a Lista de Schindler. Tá. Aí o Spielberg falou, bom, então eu vou fazer. E, olha, Érico, aí é que ele acerta no tom. Depois de quantos filmes ele tinha feito? Nossa, ele tinha... Uns 10 no mínimo. Uns 10. E aqui ele acerta no tom. Ele consegue, assim, a combinação perfeita entre cinema popular sem banalizar a história. Isso é... E aí ele vai alternar. Ele vai fazer a Lista de Schindler, a Jurassic Park. Aí depois vem Amistade, que trata da questão da escravidão negra. Depois Jurassic Park 2. E aí depois vem o Resgate do Soldado Ryan, que tem uma sequência fabulosa. O Spielberg introduz isso no cinema de uma forma fantástica, que é aquela sequência da invasão da Normandia, né? Que você se sente dentro
do campo de batalha. Isso é a virtude, né, do cineasta de então, primeira. Você né? pode dizer que o Spielberg ele é um bom exemplo de como, mesmo dentro da indústria norte-americana, você encontra verdadeiros artistas e inovadores. Né? Mas eu sempre fui muito mais voltado para o cinema nacional, o nosso cinema, e o cinema europeu. No cinema nacional, você fez um trabalho, por sinal, curioso que fora do Brasil, né? Isso. Você acha que foi saudadinha do Brasil? Você foi um cara que enxergou o valor do brasileiro, que muito brasileiro vê quando está fora? Claro que foi por uma circunstância sua de estudo. Então, como que foi o caminho para chegar nesse trabalho e na Alemanha? Olha, eu sempre fui apaixonado pelo cinema novo e um dos meus ídolos do cinema novo era o Glauber Rocha. Que era o símbolo do cinema novo. Né? O logotipo do cinema novo era o Glauber Rocha. Ele era o cara que o cinema para ele era uma coisa orgânica, era uma coisa que não era planejada, não tinha roteiro. Ele ia fazendo com uma câmera na mão, ponto final. E dada a complexidade do fazer de cinematográfico, é uma doideira. É uma doideira, uma doideira. E ele ele coloca aquela questão de, gente, a gente é um país de terceiro mundo. O nosso cinema não pode ser hollywoodiano. E a gente tinha duas produtoras aqui de cinema, 2 estúdios, grandes estúdios, né? Atlântica... o outro, como é que chama? Atlântida e Veracruz, né? Atlântida e Veracruz. Que era uma espécie de Hollywood de Tupiniquim, né? Veracruz, né? E era tudo imitação dos filmes norte-americanos, né? Então era uma coisa pobre, né? Teve o seu valor, mas era uma coisa pobre. E aí o Glauber chega e fala, não, gente, nós vamos fazer filme de terceiro mundo. Vamos assumir que a gente é o que a gente é. Exatamente. E aí os cortes são mal feitos mesmo, de propósito e tal. Pra quem tá acostumado à gramática hollywoodiana, isso é irritante ver o filme do Glauber Rocha. E os focos, então, nossa, no Deus do Diabo na Terra do Sol, o Glauber coloca a Iolá Magalhães, o rosto dela inteiro na tela. É impactante demais, né? É muito forte. O rosto inteiro na tela. Eu não pude assistir na tela grande o Deus do Diabo na Terra do Sol, mas eu imagino o impacto daquilo. Sim. Né? Então, isso não era totalmente fora do que Hollywood determinava. Né? Então, eu sempre gostei do Glauber. E aí eu fui fazer teologia na Alemanha. E a minha teologia na Alemanha foi numa universidade estadual. Foi na Ludwig Maximilian. Eu fiz a faculdade de teologia numa universidade estadual e, portanto, não era um TCC que eu tinha que escrever no final de curso. Era praticamente um trabalho de especialização. Olha, no final de um curso convencional. Exatamente. Né? Olha isso. E aí eu resolvo fazer, então, um diálogo entre teologia e cinema. E, dentro da teologia, eu escolhi a nossa teologia, que é a teologia da libertação. Não é? A teologia que nós criamos, né? Que é genuína nossa. Né? E cinema, eu fui atrás do Glauber. Não é? E tudo, Érico, foi intuitivo, porque eu escolhi o Deus e o Diabo simplesmente. Não foi porque eu achava que tinha alguma coisa ali. Não, eu vou fazer você tinha afinidade. Eu tinha afinidade e o Deus do Diabo era o mais conhecido dele, né? Depois o Antônio das Mortes também vai ser e tal, mas o Deus do Diabo, a Terra em Transe, né? Mas me chamou mais a atenção e eu peguei como objeto de estudo. E aí eu descubro no Deus do Diabo na Terra do Sol uma linha mística. Então eu vou fazendo uma leitura teológica dentro do prisma da teologia da libertação, do filme do Glauber, Deus do Diabo na Terra do Sol, que é um filme que é marxista, né? Tem uma ideologia marxista. Portanto, materialista, e faz uma crítica muito severa à religião oficial, que é o catolicismo, no Nordeste, e à religiosidade popular, que é o Padre Beto sendo iconoclasta com relação ao Glauber Rocha, que já era iconoclasta. É muita iconoclastia para a cabeça. E aí os alemães acharam o máximo, sabe? Enfim, eu exibi o filme, né, para eles e tal. Eles acharam o máximo o trabalho, ganhei nota 10 com louvor. E aí eles me incentivaram para a publicação. Foi meu primeiro livro publicado e foi publicado em língua alemã.
né? Foi publicado em países de língua alemã. E não tem edição brasileira, infelizmente ainda não. Infelizmente não tem. Mas saiu como Teologia da Libertação no cinema, uma análise do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. E é esse livro que faz com que eu ganhe uma bolsa de estudos para o doutorado. Então, eu fiquei de 91 a 2001 na Alemanha. Isso você tinha que idade já? Eu entrei para o seminário com 27 anos, com 28 anos eu vou para a Alemanha. E é uma idade já adulta, né? Não é a idade que alguém costuma entrar num seminário, né? E é por isso que eu fui para lá. Sim. Porque na verdade, eu ia ser jesuíta. Eu comecei a fazer retiros espirituais aqui em Itaici, em Indaiatuba. Os jesuítas têm uma casa de retiro ali, muito boa, que é Itaici. E eles dão, assim, oferecem retiros espirituais e muito bons, né? E são totalmente em silêncio. Você passa o final de semana inteiro em silêncio ou a semana inteira em silêncio. Olha. E tem retiros de um mês. Tá? Rapaz, quase um Big Brother às avessas. Exatamente. E aí eu fiz de final de semana, depois comecei a fazer de uma semana, e ali eu descubro a minha vocação. Não, eu já era formado em Direito, já era formado em História, já era professor na rede pública de ensino e na rede particular também. Direito você nunca exerceu? Não, Direito eu nunca quis exercer. Mas é uma formação espetacular, ô padre. Olha, para um jovem de 27 anos, isso é uma bagagem muito... Eu tinha feito magistério como curso profissionalizante para ganhar o meu dinheiro, né? Já ter uma independência financeira. Sim. E aí fiz Direito, História e aí, graças aos retiros, decidi ser padre. Tá. E nós havíamos acabado de receber um bispo novo, era um carioca, que depois se tornou arcebispo de Botucatu. Dom Aloysio Leal Pena, que hoje, infelizmente, é falecido. Tá. E era uma pessoa super aberta e tal, e ele ouviu falar que tinha um jovem da Pastoral da Juventude, um jovem adulto, que queria ser padre e estava indo para os jesuítas. E ele próprio era um jesuíta. E Bauru tinha muito pouco seminarista. Nós tínhamos um grande bispo em Bauru, que era Dom Cândido Padim. Era um nome na CNBB e um nome contra a ditadura militar também. Muito pouco falado, infelizmente. Lembrado Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, mas o Dom Cândido ficou meio que esquecido. Mas era um nome muito forte, porque ele era jurista, ele vem do convento do Mosteiro de São Bento e ele era jurista. Bom, ele se aposenta, Dom Aloysio entra, ouve falar do meu nome, me chama para conversar. Aí eu topo entrar para o diocesano, né, para a Diocese de Bauru, com uma condição. Olha, eu não quero estudar teologia em Marília, porque todos da Arquidiocese de Botucatu, né, todas as dioceses que pertencem, né, mandam os seus seminaristas para Marília. Lá, a Arquidiocese tem 2 seminários, um seminário de filosofia e o outro de teologia. Mas a teologia é péssima, né, e eu já sabia disso. Aí eu falei, olha, eu quero estudar ou no ITESP em São Paulo, ou no Instituto Santo Inácio em Belo Horizonte, que era o melhor da América Latina na época. Né? Aí ele falou, então você me dá um tempo para pensar, porque existe um código de ética entre os bispos de Botucatu, né, de mandarem os seus seminaristas para Marília. Aí ele teve um tempo a pensar, voltou a conversar comigo e falou, olha, Beto, é o seguinte, você não vai nem para o ITESP, nem para Belo Horizonte. Você vai para Roma. Olha, saiu-se melhor quem comer. Eu vou inventar a história de que eu vou mandar você para Roma, porque eu vou formar um futuro professor para o seminário de Marília. Nossa, mas isso é uma aposta muito incisiva no potencial de um jovem. E outra, ele foi muito criticado. Olha isso. Ele foi muito criticado. Ele bancou algo, né? Porque eu era um simples seminarista. E para começar, a sua postura de já de alguma maneira botar banca, né? Também de exigir, né? De chegar Você botou banca e ele foi além, botou mais banca ainda. Mais banca ainda. Nossa. E ele foi muito criticado pelos outros bispos e padres da diocese, porque falavam assim, não, ele é só seminarista, ele vai chegar lá, vai casar com uma menina e vai ficar na Alemanha. Não é? Porque, a princípio, eu ia para Roma. Não é? E aí, depois ele ganha uma outra bolsa de estudos de Munique, Alemanha. Aí ele me chama e fala, Beto, nós temos 2 bolsas de estudo, uma de Roma, outra de Munique. Aí você escolhe
né? Porque você é o único que nós temos com experiência acadêmica, com idade, né, para fazer esse tipo de experiência. Aí eu falei, bom, e eu sempre adorei o novo, a novidade. Eu sempre me joguei, sem pensar nas consequências, tá? A minha vida sempre foi assim, eu nunca pensei nas consequências. Eu sempre me joguei, né? E todo padre ou seminarista que vai estudar fora, vai para Roma. Até uma coisa meio previsível, né? É previsível. E Roma, você tem o mundo inteiro, mas é o mundo inteiro católico, entendeu? Porque todos que vão estudar fora do seu país estão em Roma, né? A Alemanha seria algo diferente para mim, né? E realmente ia ser, não tinha pensado nisso na hora, né? Mas ia ser a oportunidade de aprender uma língua realmente estrangeira, porque o italiano é muito próximo da nossa língua, né? Eu não ia estudar numa faculdade da igreja, mas ia realmente estudar uma teologia científica, não é? E estar numa cultura completamente diferente da nossa, que a cultura anglo-saxônica é muito diferente, a germânica mais ainda, né? Alimentação, enfim, tudo novo, né? Mas assim, não veio tudo isso na minha cabeça de imediato, mas entre o conhecido e o desconhecido, eu optei pelo desconhecido e fui para a Alemanha. Então, provinciano jamais, né, Padre Provinciano jamais, provinciano jamais. E aí eu acho que assim, eu sofri muito no início, eu tenho que admitir. Quando eu me lembro até hoje, eu embarquei à noite na Lufthansa, num avião da Lufthansa, só tinha alemão. Eu não sabia uma palavra de alemão. Não precisava chegar na Alemanha tão antes do que era se desesperar. Eu estava aprendendo uma palavra já no avião lá. Aí eu fui até a aeromoça pedir um copo de água. Eu confundi a palavra vida, vida quer dizer de novo, com vassa, quer dizer água, né? E eu falava assim, vida, bitte. E a moça não entendia. De novo, por favor? Nossa. De novo como de novo? Enfim, ali eu senti o drama da coisa, sabe? Eu estava indo para um país desconhecido, não sabia quem estava me esperando. Nem precisou chegar no aeroporto lá na Alemanha, não. Já no avião. Então sofri muito, mas me adaptei muito bem à realidade alemã. Não falo alemão assim bem, eu não acho, sou muito autocrítico. Eu fui aprender alemão na Baviera, né? E o bávaro ele não fala o alemão bonito. O bávaro ele fala um alemão com sotaque bávaro, não é? O alemão bonito é o alemão da Marlene Dietrich, por exemplo. Quem Olha tiver curiosidade de ver, procura um filme antigo da Marlene Dietrich ou uma entrevista antiga, ela falando em alemão. Aquilo ali é o alemão de Hannover. O alemão de Hannover é o alemão clássico mesmo, o alemão, né? Muito bonito. Mas aí veio a oportunidade de estudar, então. Aí eu fico de 91 a 2001, não é? Então fiz a minha teologia lá, me ordeno padre em 98 aqui no Brasil. E é interessante que eu me ordenei diácono lá, e todo diácono tem um lema. Também intuitivo eu escolhi. E o lema que eu escolhi foi uma frase de Santo Agostinho. Não gosto muito de Santo Agostinho, não gosto nada de Santo Agostinho. Mas tinha uma frase de Santo Agostinho que eu amava. É a primeira pessoa na vida que eu ouvi que falar que não gosta de Santo Agostinho. Não gosto de Santo Agostinho. Ele é venerado, né? Ele Santo Agostinho. Mas é platônico. Vai criar o pecado original, a ideia de pecado original, que é uma ideia absurda. Enfim, ele tem coisas interessantes. A noção do tempo que ele cria. Ele cria a noção de não existe passado, presente e futuro. Existe presente, passado, presente, presente e futuro. Olha isso. Porque de entortar os neurônios. Por que esse presente? Por que um presente passado? Porque você sempre vai estar olhando o passado pelo seu presente de hoje. Então tome cuidado. Isso é importante. E por que presente e futuro? Porque você vai estar sempre olhando o seu futuro, né, com o olhar do presente. Então, se você estiver depressivo hoje, o seu futuro vai ser um futuro sem perspectiva. Por isso que ele é um presente futuro. Nossa, desentortei os neurônios. Pronto. Bom, mas eu escolhi a frase: ame e faça o que quiseres.
Nossa, é quase o Raul Seixas isso aí. Ame, quase Raul. Faça o que quiseres dentro da lei. Ame e faça o que quiseres. Né? Eu achei assim, a frase fantástica e me identifiquei com ela e tal. Aí, para minha ordenação sacerdotal, eu escolhi uma frase também de Paulo, que eu também não gosto de Paulo. Paulo vai acabar com a mensagem de Jesus Cristo. Paulo é antagônico a Jesus, tá? Mas alguma coisa você aproveitou. Mas ele tem alguns insights ali que são fantásticos. Aí eu peguei uma frase dele que é para a liberdade que Cristo nos libertou, que é Gálatas. Não é? Esse foi o meu lema. E eu me lembro até hoje que Dom Aloísio, ele foi inspiradíssimo na homilia da minha ordenação. Ele começa assim dizendo: vocês pensam que o Beto escolheu um lema fácil porque fala de liberdade? Não, não é fácil. É muito difícil viver em liberdade. É muito mais fácil viver no cabresto. E aí ele começa a desenvolver toda uma teologia sobre a liberdade. Né? E essa liberdade, esse ame e faça o que quiseres, essa liberdade de ser, foi que sempre norteou a minha vida. Você vê a escolha, a identificação com a arte, né? O ser um artista. E norteou toda a minha vida sacerdotal também. Né? Olha, tem muitas pontas aí a sua existência, né? Tem muitas. Mas eu acho que a palavra liberdade, eu acho que é algo que une tudo, né? Eu acho que sim. Eu imagino que talvez até o sentido da sua vida seja isso. Eu né? acho que sim. E ser livre e poder libertar as pessoas. Então, quando eu volto da Alemanha, é claro, há uma diferença muito grande entre a teologia dada na Alemanha e a teologia dada no Brasil. A curiosidade é essa, né? Como que essa bagagem adquirida ao longo dos anos e no exterior, que lugar ela ia encontrar toda essa bagagem aqui no Brasil? Aí que são as cenas dos próximos capítulos, né? É, por aí mesmo. Então essa teologia vai desconstruindo muita coisa que eu acreditava, não é? E que eu passei a não acreditar mais. E lá eu encontrei também uma igreja muito assim aberta ao diálogo com os problemas da contemporaneidade. Né? Além de eu ter tido um banho de cultura, né? Porque visitei pinacotecas por toda a Europa, né? A National Gallery, o Museu Nacional de Berlim, enfim, o que eu pude visitar, eu visitei. Então eu volto com uma cabeça muito mais crítica, aberta, livre para pensar. Já era um cronista do Jornal da Cidade de Bauru, já escrevia para o jornal. E eu encontro uma igreja muito conservadora. Ela tinha se entrado num processo de conservadorismo muito forte. Toda a década de 90, João Paulo II ele vai substituindo os bispos progressistas por bispos conservadores. E ele vai dando força para movimentos conservadores também, como a renovação carismática, por exemplo. E aí eu chego numa diocese de Bauru extremamente voltada para si, passiva diante dos problemas da sociedade. E o Padre Beto não. Ele chegou sendo ele mesmo, livre. Naquela época usava piercing. Porque na Alemanha o piercing aqui ainda era só gay que usava piercing, né? Sim. E na Alemanha não, qualquer homem usa piercing. Você vê impregnado a cultura que você esteve imerso por uns bons anos. Exatamente. Né? Então você não tirou o piercing para entrar no Brasil. Não, refleti muito sobre isso. Eu falei, agora, vou usar piercing no Brasil ou não, né? E eu falei, vou usar. E eu acabei sendo conhecido como padre de piercing, né? O padre de piercing. Ao mesmo tempo, eu adquiri, por exemplo, o hábito na Alemanha de ir para um pub. E na Alemanha você tem a cultura dos cafés, né? E dos pubs. Então as pessoas não vão nem acompanhadas. A pessoa vai sozinha, tanto a mulher. São espaços, super tranquilo, super natural. É da cultura do lugar, né? Exatamente. Não tem nada demais. Nada demais. É muito comum você ver um cara ou uma moça sentado numa mesa, tomando seu chopp, lendo um jornal, ou curtindo a música, né? A que está ali se apresentando ao vivo. E eu estava acostumado com isso.
E aí comecei a fazer isso em Bauru. Claro que não tinha pubs, mas tinha espaços aconchegantes os barizinhos, como esse, né? Exatamente. Eu comecei a frequentar barizinhos, né? Então eu era o padre que de repente começou a sair daquele padrão, não é? Conservador, né? Eu era o padre que usava piercing, que dava aula em faculdade. Você usava batina? Não, nunca usei batina. Porque eu não tenho na minha cabeça, dos anos todos que eu conheço, principalmente com as entrevistas famosas lá pro Jô, pra Marília Gabriela e tudo, que acho que essa parte da mídia aí de você, pós a sua retirada aí do cenário da Igreja Católica, a gente tem essa referência sua. E sempre você me pareceu alguém mais informal mesmo. Sabe aquela pessoa que você vê na rua e que você fala assim, esse cara não tem cara de padre, né? Mas é a caricatura do padre, né? A caricatura que a gente do pensa, padre. Né? Essa frase eu ouvi a minha vida inteira. Nossa, mas você não tem cara de padre. Eu sei que não é novidade que eu tô falando. Então, porque eu sempre fui quer dizer, na década de 70 e 80, os padres eram assim. Os padres não eram assim como ir a um barzinho tomar a sua cerveja. Mas eles se vestiam como qualquer pessoa. Sim. Era ser um com o outro, né? E eu adotei esse estilo. Então eu vestia roupas alternativas, mas roupa comum como qualquer outra pessoa. Independente dessa seu estilo aí, que é o estilo seu mesmo, independente de ser padre ou o que for, né? Você se sentiu desrespeitado ainda estando na instituição? Nunca. Dessa forma? Nunca. Porque eu acredito que muita gente coloca isso como armadura do respeito, sabe? Então, verdade. Aí muita gente incorpora a instituição para a personalidade. É verdade. Eu acredito que você é o Padre Beto, mas você é o Padre Beto, poderia ser qualquer outra coisa que você seria o Beto, sabe? Exatamente. Só que é tão integrado, você é o Padre Beto mesmo, sabe? Você não é a instituição que te deu um título, sabe? O Padre Beto. Você não é nada se você não for padre, sabe assim? Entendi. Então você está muito integrado, que eu te conheço, na sua personalidade. Então, isso. Você seria o Beto em qualquer circunstância, mas você é o Padre Beto mesmo. Exatamente. Então, independe de armadura, né? Isso de roupa, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Né? Depois dessa comunhão, eu fui sentir isso na pele. Mas realmente, você tem razão. Eu sou o Padre Beto. Não dá para você deixar de ser isso. Porque isso também tem toda uma história. Sim. Né? E essa liberdade de ser, essa liberdade do pensador, a liberdade do artista, é a liberdade do Padre Beto. Né? E então eu me tornei um padre muito popular em Bauru. E eu comecei a lotar igrejas. Então eu tinha 1.200 pessoas por missa. E aí você começou a repercutir em mídias para além de Bauru justamente por causa dessa popularidade, né? Isso. Então, e eu não fazia nenhuma apelação, eu não fazia nenhuma missa de louvor, uma missa de cura e libertação. Eu acho que você também veio, se me permite a interrupção, de um tempo que ainda não tinha muitos padres cantores, sabe assim? Verdade. Essa era o cara popular pelo carisma. Não que esses caras não tenham, mas eles já têm uma presença midiática vinculada à música, tiveram também apoio de gravadoras com e tal. certeza. Um momento midiático que virou meio moda ser o padre cantor, sabe? Exatamente. E não sei se você canta, que mas... hoje... Não canto. Você nunca pensou nisso? Nunca pensei nisso. Mas o Fábio de Mello vive hoje esse drama. Né? É mesmo, porque ele tem essa dicotomia. Assim. Porque me parece que o novo livro dele já vem com Fábio de Mello, não Padre Fábio de Mello. Sério? Me parece que sim. Então ele está nesse dilema. Não estou errado. Tá. Não, parece que foi uma recomendação da editora. Olha, o padre afasta. Então foi mercadológico. Foi mercadológico, Olha só. Mas me parece que o Fábio, essa é a minha impressão, ele vive esse dilema. Ele quer ser o cantor Fábio de Mello. O ídolo das multidões, mas não desse jeito aí. Mas ele só é isso se ele for o padre. Putz. Entendeu? Então não dá para você desvincular mais. Isso que é a tristeza, né? No meu caso, claro, não chega aos pés do Fábio de Mello, tá? A popularidade do Fábio de Mello é muita, né? Mas o Padre Beto em Bauru e região
ele ganhou a sua popularidade sendo ele pela sua autenticidade. Mas isso hoje em dia, que para o bem e para o mal, os tempos pós-internet, eu acho que é muito essa autenticidade as pessoas buscam muito, né? Eu acho que sim. Não é? Eu acho Porque que sim. eu acho que as pessoas estão cansadas, a minha impressão, de hipocrisia, de pessoal fazendo muito tipo de falsidade, de pessoas levarem vantagem de uma maneira a prejudicar os outros, sabe? Acho que as pessoas falta essa autenticidade que é muito do povo, sabe? Não que o povo não tenha os seus problemas, mas assim, sim, é muito autêntico, sabe? Tanto é que você vê vídeos no YouTube ou vídeos nas redes sociais que dão mais like, são os vídeos menos trabalhados. Os toscos, né? Exatamente. O tosco também, pro bem e pro mal, é valorizado. É valorizado, né? Porque é autêntico. Né? Porque é autêntico. É pessoa falando com pessoa. Exatamente. Né? Então o Padre Beto sempre foi assim, as minhas homilias foram sempre bem preparadas, bem fundamentadas. E eu sempre fiz homilia muito mais reflexiva. Eu sempre fiz as pessoas se perguntarem, irem em busca da resposta, do que dar a resposta. Então você não facilita para ninguém. Você ninguém. não é um padre saltitante de jeito nenhum. O que eu adorava era a pessoa chegar para mim, eu recebi o pessoal na porta da igreja, né, antes de começar a missa, e chegar uma família para mim e falar assim: padre, aquela homilia do domingo passado foi uma discussão em casa a semana inteira. Olha, isso aí acho que é o sonho da pessoa que o palestrante e tal. Vamos continuar a reflexão, né? Vamos, que o meu testemunho, que o meu conhecimento que eu estou compartilhando, ele seja estendido, né? Perfeito. Para a vida, né? Fazendo uma analogia com a obra de arte, né? O Humberto Eco tem aquela obra clássica, né? A obra beta, né? Isso. Quer dizer, você cria uma obra com você cria um cartoon, né? É obra sua? É obra sua. Mas depois quem vai ler, quem vai tentar entender e tudo mais, vai tirar mensagens dali, é ele com a obra, né? E isso escapa ao nosso controle, e que bom que seja assim. E que bom que seja assim. E a mesma coisa é uma homilia, né? Eu sempre enxerguei a homilia como uma forma de você jogar reflexões e deixar com que as pessoas saiam da caixinha. Isso é muito importante. Não é você importante. colocar as pessoas numa caixinha, entendeu? Porque a instituição, ela pode ser um incentivo a isso, né? Você enquadrar as pessoas de alguma forma, Aí né? que é triste, ela é um incentivo a isso. E grande parte das pessoas buscam a instituição para entrar numa caixinha. É o edredom quentinho dentro da caixinha. Isso, é a zona de conforto. Zona de conforto. Porque aí eu tenho todas as respostas dadas, entendeu? E aí mesmo que eu viva hipocritamente, mesmo que eu viva aparentemente dentro das normas, eu tô salvo. E eu falava, não tá não. Não tá não é bem assim não. Né? Você tá amando verdadeiramente o próximo, não interessa se você é divorciado, não é divorciado, não interessa se você transa antes de se casar, se você se masturba. Isso para Jesus não interessa porcaria nenhuma, isso é uma criação dos homens. Né? O que interessa é se você ama verdadeiramente. Né? Então eu fazia as pessoas saírem da caixinha. E refletirem sobre a vida. Isso atraiu muita gente, porque era um diferencial no mundo católico. Nossa, eu ia perguntar do diferencial. E eu vou fazer um corte brusco aqui, já eu sei que você é um cinéfilo, né? Corte hoje significa outra coisa na internet, né? Fazer um pedacinho de algo polêmico, né? Mas assim... como o nosso podcast, infelizmente, tem um tempo, ele não é podcast do Vilela lá que fica no porão conversando 5 horas. Vamos deixar uma brecha para uma parte 2, já que você está aqui na nossa querida de Piracicaba. Você viu que tem assunto, como se diz aqui, para mais de metro. Que eu tô amando Piracicaba. Eu amando Piracicaba. E já fiquei feliz de você falar que em Bauru faz mais calor que aqui. Nossa, muito mais, muito mais. Então, padre, eu queria que você deixasse assim uma mensagem final, assim, mas não definitiva, porque você vai voltar aqui e faço questão. Espero que você faça também. Não, adorei o papo contigo. Que bom. E
nesses tempos difíceis de novo século, onde as pessoas estão tentando encontrar um rumo, mas parece que é uma coisa que indecifrável esses novos tempos aqui, embora os efeitos estejam se fazendo sentir e doidamente, assim, né? O que você deixaria assim de mensagem para a gente concluir assim? Eu deixaria como mensagem, em primeiro lugar, assista O Mundo Depois de Nós, na Netflix. Assista, O Mundo Depois de Nós. Eu deixaria a mensagem, olha, nós vivemos num mundo com um avanço tecnológico maravilhoso, Sim. mas tivemos a experiência da pandemia, né? Com a pandemia, esse avanço tecnológico se desenvolveu muito, não é? E só que nós ficamos muito conectados, não é? Nas redes sociais, muito conectados. O celular, nós vivemos com o celular na mão. A coisa menos que a gente faz com o celular é ligar para alguém. Para que serve? Para tudo, menos para a função original. Exatamente. Mas nós nos desconectamos. Aquele grupo de WhatsApp de antigamente, de sentar na rua, sentar na calçada. O WhatsApp, né? Da vida real, né? Da vida real e bater um papão, sabe? A gente não tem mais. Então, eu queria deixar assim como apelo, assista esse filme, que ele trata disso, mas deixar o apelo que encontre-se mais com as pessoas. E quando se encontrar, realmente vá ao encontro, converse, dê tempo, abrace, isso. Beije, né? Enfim, tenha esse contato humano mesmo, porque isso liberta. E ao mesmo tempo, a gente está precisando disso, da volta da conexão mesmo, né? E ao mesmo tempo seja autêntico. Por quê? Porque essa vida só vale a pena se você for você mesmo. Porque um dia você vai estar no cemitério. E olha, no cemitério está cheio de pessoas que não conseguiram ser autênticas. E que deve ter se perguntado, me permita, deve ter se perguntado num leito do hospital o que eu fiz na minha vida. Exatamente. Essa pergunta é doída também. É doída. Né? Você chegar ali na transição e olhar para trás e falar assim, nossa, eu não fiz diferença nenhuma. Nossa, isso é muito... Eu não fiz diferença nenhuma, por quê? Porque eu não fui autêntico. Porque você vai fazer diferença só se você for você mesmo. Só assim. Não é fazendo grandes coisas, não. É sendo você mesmo. Porque você é uma mistura única na existência. Então não deixe a existência se empobrecer entrando no mesmismo, entrando na caixinha que as instituições querem que você entre. E não é uma vida fácil assim, convenhamos. Mas também eu acho que vai ser pior se você também não buscar isso, né? Eu acredito que a vida se torna mais cômoda para quem entra no padrão, né? Mas se torna, com o tempo triste. Isso é de se pensar. Danilo, vamos passar para o slide final aqui, que aí é a maneira de localizar o Padre Beto nesse mundão de meu Deus aqui. @padre_Beto_oficial. E, Padre, queria te agradecer. Eu achei muito bom que essa coisa, o seu testemunho da sua trajetória pode ser uma inspiração, como tem sido esses anos todos. E você falou da autenticidade. Eu acho que é exatamente isso que você disse. Você, de repente, você não precisa ser um cara das multidões. Você pode influenciar a sua família, sabe? Isso já é uma grande obra, né? Cada um tem a sua maneira de se comunicar com o mundo, de interagir e tudo. Mas acho que essa busca pela felicidade, que acho que é a autenticidade, né? Pode ser muito enriquecedora para a gente e para quem está em volta, né? Com certeza. Então, você já, de alguma maneira, enriqueceu aqui o nosso podcast. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado pela bondade de me convidar, viu? Que é isso. A bondade é sua de participar aqui. Isso não são frases de efeito para terminar a entrevista, não. Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Muito bem, pessoal. Mais um ilustre convidado aqui no nosso ilustre podcast de toda semana. Os recados finais, que são os do começo, né? A gente está
no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. E os nossos novos convidados de cada semana você pode encontrar no Instagram do Ilustre Podcast, @ilustre.podcast. Então, siga o Padre Beto, recomende aqui o nosso programa aqui, que tomou caminhos inesperados, né? Aqui, acho que esse papo aqui foi bem legal, bem diferente, né, do que você tem tido, imagino, né? E continue acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba com o nosso Ilustre Podcast, sempre com pessoas ilustres e muito ilustradas. Um abraço, pessoal. Até a próxima quinta-feira.